Quem guarda a palavra de Jesus jamais vê a morte. Essa é uma promessa de Jesus para mim e para você. Se eu guardar a sua palavra, eu jamais verei a morte. E obviamente eu não estou falando de uma morte terrena, eu estou falando de uma morte eterna. Você sabe que tem duas mortes. A primeira morte, a maioria de nós vamos passar. Não vai passar pela primeira morte somente os que estiverem vivos na segunda volta de Cristo. A segunda morte, a primeira morte, a maioria de nós iremos passar. Agora, a segunda morte é a condenação. Essa nós não precisamos passar. Deus não quer que você passe por ela. Ele morre numa cruz para te livrar da segunda morte, a qual todos estávamos destinados. Todos estávamos destinados à segunda morte. Convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Portanto, como pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens. Então nós estávamos condenados à morte. Abra também a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 14, Hebreus 2,14. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Então Cristo veio nos libertar dessa morte, da segunda morte, da morte eterna. Estávamos, como eu li para você aqui, nós estávamos todos condenados à morte, estávamos presos à morte, e com a morte de Cristo na cruz, olha que bonito, né? Com a morte de Cristo na cruz, ele nos livra da morte. Então você não precisa morrer. A segunda morte. E a promessa é, se você ouvir minha palavra, você não vai ver a segunda morte. É sobre isso que a gente vai meditar. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 8, versículo de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também. Tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Promessa de Jesus. Você quer se livrar da segunda morte? Promessa de Jesus, guarde sua palavra. Orígenes, ele diz o seguinte: quem então guardou a palavra do unigênito e primogênito de toda a criação jamais verá essa morte, pois é da natureza do verbo impedir que a morte seja vista. E é assim que devemos entender as palavras. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. É como se aquele que profere essas palavras estivesse dando a quem ouve a luz como um dom e dissesse: se alguém guardar esta minha luz, jamais verá as trevas. É como se ele dissesse: olha, se você
Guarde essa minha luz. Se você guardar a minha luz, você não vai ver nunca mais as trevas. Se você guardar a minha palavra. E guardar aqui entenda como ouvir e colocar em prática. Se você ouvir minha palavra e colocar em prática, você jamais vai passar pela segunda morte. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Um outro versículo que dá peso a tudo que nós estamos falando aqui. Abra também sua Bíblia em João capítulo 11, versículo de 25 a 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Eu creio. Eu creio que se eu guardar a palavra de Jesus, eu não verei a segunda morte. Eu, Frei Gilson, estou procurando viver minha vida neste mundo, guardando a palavra de Jesus, porque eu não quero saber de segunda morte. Eu não tenho medo da primeira. Não tenho medo da primeira. Aliás, a primeira morte é apenas uma passagem para estar com o Senhor. Eu não tenho medo da primeira, mas não quero saber da segunda morte. E se eu guardar a sua palavra, eu jamais verei esta morte. Escreve aqui nos comentários, não quero ver a segunda morte. Não quero ver a segunda morte. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.